Aos amados e eleitos do Senhor, graça e paz. Que bom que você veio, mesmo com a ausência do nosso pastor. É bom saber que a igreja tem permanecido fiel ao Senhor, né? Tem buscado ao Senhor, né? A cada dia, a cada culto, né? Porque é bom, nós amamos o nosso pastor, é boa a presença dele, compartilhar da comunhão com ele, com a família, mas na ausência dele devemos permanecer nessa mesma posição, nesse mesmo espírito de fé, de comunhão e nessa mesma batalha, porque o Senhor é conosco e é desse jeito que nós entraremos no céu, né? No decorrer da nossa caminhada, muitos vão ficar pelo meio do caminho, infelizmente, muitos desistem, muitos, né, são enviados para outros campos, mas nós precisamos permanecer fiéis, porque o Senhor conta com a nossa vida. Não que Ele precise, mas Ele nos deu esse privilégio de sermos participantes desta obra, amém? Então eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa noite uma palavra que se encontra lá em 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Aqueles que puderem se colocar de pé em reverência à palavra de Deus, para que nós possamos compartilhar juntos. 1 Coríntios capítulo 3, a partir do verso 9 até o 17. Nos diz assim a palavra do Senhor: porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifícios de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um, Deus te abençoe. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Pai, nós clamamos nesta hora pela cobertura do sangue de Jesus, para que o Senhor, pela tua infinita misericórdia, nos leve, meu Deus, além do véu, nos faça conhecer nessa noite o teu propósito para as nossas vidas. O Senhor conhece o nosso coração, conhece as nossas limitações, e o Senhor sabe muito bem que o desejo do nosso coração nessa noite é ouvir a tua voz, é que o Senhor fale ao coração da tua igreja, que o teu povo saia daqui nesta noite alimentado e abençoado, porque esse é o desejo do teu coração, abençoar e dar vida abundante à tua igreja. Assim nós clamamos e te pedimos, fala aos nossos corações pelo teu Espírito Santo, a partir desse momento, em nome de Jesus. Amém, amados? Podem se assentar em nome de Jesus. Bem, queridos, como no reino de Deus não existe coincidência, existe providência divina, eu separei esse texto, né, e nós vamos falar sobre a casa. Nós começamos lendo aqui, Paulo diz assim: nós somos cooperadores de Deus e vós sois edifício de Deus. E sem coincidência, Ricardo citou aqui, né, sobre a casa, né, teve suas, né, sua dificuldade, teve seus dilemas, mas Deus o abençoou e deu para ele uma casa. E o sonho da casa própria tem sido uma das prioridades nos nossos dias, não é verdade? Como todo mundo, né, os jovens sonham, né, quando começam a falar de casamento, já procuram logo ter sua casa própria. E alguns anos atrás, quando eu me casei, era uma dificuldade, porque ninguém conseguia uma casa igual o Ricardo conseguiu. Ele entrou para casa tem 9 meses, não pagou nada e está morando na casa prontinha. Eu tenho mais de 20 anos que eu comprei o lote, estou construindo, não terminei a minha casa até hoje. Então assim, como Deus tem abençoado. E tem alguns irmãos, algumas pessoas que ainda não conseguiram essa bênção.
Mas o certo é que Deus está preparando a sua bênção, no momento certo ela vai chegar, como chegou nas mãos de Ricardo. Mas assim como Deus providenciou para Ricardo, eu quero dizer também, dar o meu testemunho, que a Bíblia, eu gosto de pegar muito lá em Mateus 6,33, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Quando eu me converti, eu não pedi Deus uma casa. Eu fui morar na casa da minha sogra num quarto, fiquei morando num quarto 1 ano, depois saí para um barracão de 3 cômodos, e voltei para minha casa sem nada. Aí eu conversando com o irmão meu, que eu queria comprar um lote, ele falou assim: eu te vendo o meu. Eu falei: eu não posso comprar, porque eu não tenho dinheiro para te pagar. Ele perguntou: quanto você pode pagar? Eu falei: tanto. Ele falou: é seu. Eu comprei o lote. Então assim, quando você busca o primeiro reino de Deus, ele usa quem quer que seja para te abençoar, né? Agora recentemente eu conversava com outro irmão meu, eu falei com ele assim: ó, eu estou com vontade de comprar uma chácara. Ele falou: eu te vendo a metade da minha. Eu falei: eu não posso, porque eu não tenho dinheiro para te pagar. Ele falou: quanto você pode pagar por mês? Eu falei: tanto. Ele falou: é sua. Então estou indo para lá amanhã passar o trator para planar o lugar de fazer a casa. Então assim, Deus tem sido fiel, né? E quem busca e quem espera recebe. A Bíblia diz: pedir e dá-se-vos-á. E essa palavra tem se cumprido na vida de cada um de nós, né? Como é bom a gente conversar, a gente ver os irmãos, aqueles que têm vindo aqui na frente, porque tem irmãos que estão aqui, que nunca vieram aqui na frente, e que eu tenho certeza que têm testemunhos muito maiores para contar. Mas aqueles que têm vindo aqui, têm testemunhado, isso tem edificado a igreja, né? E nós vamos falar um pouco sobre edifício, sobre edificação, né? E a casa própria o que é a casa própria? É sinônimo de independência, né? Você livre do aluguel, tranquilo, você deita e dorme, pega o seu salário. Ainda que você passa o resto da vida pagando a prestação da casa, ela é sua, você está desfrutando, né? Não é o caso do aluguel, que se você faltar, sua família fica desprotegida, né? Representa segurança para você e sua casa, representa o sonho coletivo da família, né? Realizado, é você junto com a sua família, naquele sonho que você tanto trabalhou e buscou. Então, diante disso, o nosso tema é Igreja de Deus, um edifício vivo. Amém? E só que eu quero falar agora, não mais da casa própria, né? Da casa do BNH, da minha casa, minha vida, mas eu quero falar de mim e de você como casa de Deus, né? Da igreja como casa de Deus, né? Deus não habita, diz a Bíblia que Deus não habita em templo feito por mãos humanas, né? Nós estamos aqui dentro de 4 paredes, e o Senhor está aqui habitando conosco. Mas o Senhor está aqui porque eu e você estamos aqui, e porque a Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo. Mas quando nós saímos, saiu a igreja, e o Espírito Santo vai conosco, porque Ele estará conosco todos os dias, por onde quer que andarmos. Amém? E no texto aqui, em 1 Coríntios, no verso 9, Paulo diz assim: vós sois edifícios de Deus. Vós, já pararam para pensar nisso, irmãos? Você é edifício de Deus. Você é morada de Deus. Você é casa de Deus. Você é o templo do Espírito Santo. Quantos de nós outrora fomos templo de Satanás, como a Bíblia diz, sinagoga de Satanás, né? Existem algumas traduções que diz que sinagoga é casa de bagunça, né? Então, quantos de nós foi sinagoga de Satanás, foi templo do diabo, né? Eu, por exemplo, eu morava dentro de um terreiro e era usado ao mesmo tempo por Satanás, né? E quantos de nós passou por isso, quantos dos irmãos, né? E hoje nós temos o privilégio de sermos templo do Espírito Santo. E Paulo diz: vós sois edifícios de Deus, né? Vós sois moradas de Deus. Paulo disse assim, ó, que Deus deu a ele graça para ser um sábio arquiteto. E eu fiquei pensando, né? Com quanta propriedade Paulo fala assim: Deus me deu graça de ser um sábio arquiteto. Sabe por quê Paulo pôde dizer essas palavras? Ele tá lá no verso 10. Sabe por quê? Porque Paulo, ele sozinho, ele edificou grande parte da igreja do Senhor, evangelizando. Ele saiu colhendo almas, tijolos, brasas vivas, pedras vivas para a construção do templo do Senhor. Ele evangelizou um continente, o continente asiático. Então assim, ele pode dizer que com sabedoria Deus, e isso tudo ele projetou através do Espírito Santo de Deus habitando nele. E nós temos esse privilégio de ter o Espírito Santo de Deus habitando em nós. Então nós podemos projetar para o reino de Deus. Nós podemos pensar: vou trabalhar com fulano e vou ganhar aquela vida. Ele é um tijolo, ele é uma pedra viva para o templo do Senhor. E nós podemos trabalhar como Paulo trabalhou e ganhou uma multidão, né? Pedro, na sua primeira pregação, Pedro arrebanhou 3.000 almas.
Imagine, nós estamos aqui com o templo está cheio hoje, graças a Deus, temos irmãos em pé lá atrás. Que bênção, né? A extensão está crescendo, a igreja está crescendo, os tijolos estão chegando para a construção, para a edificação do templo, né? São pedras vivas para o altar do Senhor. Glória a Deus por isso. E então Paulo diz, ele foi um sábio arquiteto nesta obra, porque Paulo rejeitou tudo. Paulo rejeitou dinheiro, né, de que igrejas ofereceram para ele para pregar o evangelho, para pregar de graça, mas ele teve um grande pagamento por isso, né? A recompensa dele, né, foi muito maior do que o salário que ofereceram para ele. Mas o que faz um arquiteto, né? O arquiteto constrói a casa na areia, né? Lembram dos dois fundamentos, né? Daquele que edificou a casa na areia e o outro que edificou na rocha, e vindo a chuva, os ventos, né? Passou pela rocha, a casa permaneceu firme, mas quando chegou na areia, a casa ruiu, porque não tinha fundamento, né? A chuva, a enxurrada carregou a areia e aquela casa caiu, né? E o arquiteto que é sábio, como disse Paulo, ele constrói a casa na rocha, né? Foi o que Paulo fez. Ele usou o fundamento, né? O próprio apóstolo Paulo disse lá em 1 Coríntios 3,11 que ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, que é Jesus Cristo, né? O que nos resta então diante dessa palavra? Só nos resta construir em cima dele, como Paulo fez. Paulo usou Jesus Cristo como fundamento dessa obra, e ele saiu trabalhando por todo o continente asiático, e ele arrebanhou uma multidão de tijolos, né, de pedras vivas para a construção desse templo, né? E o Senhor tem contado conosco nessa última, tem nos capacitado, né? Tem nos tornado pedras vivas. A palavra diz que se o povo de Deus, nós que somos o povo de Deus, pararmos de clamar, as pedras clamarão. Nós éramos pedras mortas, né? Eu vivi, cada um no seu delito, cada um no seu pecado, o Senhor em nada sendo glorificado na nossa vida. Mas o Senhor nos chamou das trevas para a luz e nos deu vida, né? Através do seu sangue, através do seu Espírito Santo. E nós hoje podemos, né, arrebanhar outras vidas, fazer parte dessa obra, né? Que o Senhor é o arquiteto e que Jesus Cristo é o engenheiro. Graças a Deus por isso. Então, meus queridos, em Atos 4, de 11 a 12, ele diz assim, ó: ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, e em nenhum outro nome há salvação, porque também debaixo do céu não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Se nós rejeitarmos, queridos, o alicerce, nós vamos construir aonde? Vamos fazer outro fundamento, além do que já está posto, né? Jesus Cristo, o Todo-Poderoso Filho de Deus, nós vamos rejeitar esse alicerce? Infelizmente, existem seitas e religiões lançando outro fundamento, né? A igreja romana se fundamentou em Maria, né? O islamismo em Maomé, o budismo em Buda, e assim muitos outros foram lançando outros alicerces, outros fundamentos, fazendo a religião, fazendo a sua maneira de vida, né? A sua filosofia, e estão indo de mal a pior, né? Olha o que aconteceu aí recentemente, né? Por causa de religiosidade, por causa de outros fundamentos, né? Estão estampadas nas manchetes dos jornais, né? O que aconteceu? Erro de ambas as partes. Mas nós que somos povo de Deus, nós temos que estar fundamentados em Jesus Cristo, que é o verdadeiro e único fundamento da igreja. 1 Pedro 2,5 diz: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual. Querido, você é casa espiritual de Deus. Você foi separado, você foi privilegiado no meio de uma multidão. Olha para trás de onde você saiu, existe uma multidão rastejando, sendo escravizada, sendo maltratada, sendo pisoteada por Satanás. E você está aqui recebendo e desfrutando das mais copiosas bênçãos que Deus tem para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Isso porque nós somos pedras vivas que fomos tirados lá de fora. Éramos mortos, como aquele vale de ossos secos também, que não havia vida neles. E que o Senhor disse ao profeta: profetiza. E ele profetizou e veio a vida sobre eles. Assim éramos nós, como pedras, duros, né, difíceis de ser penetrados. Mas o Senhor penetrou com a sua palavra, porque a palavra do Senhor é como rocha que esmiuça a penha, né? O Senhor
é como espada de dois gumes que penetra, divide juntas e medulas, alma e espírito. E o Senhor assim tocou o nosso coração de certa forma. O Senhor tocou o meu coração há 32 anos atrás e a minha vida mudou. E o Senhor tocou o seu coração, não sei quanto tempo faz, mas a sua vida mudou. O certo é que você está aqui nessa noite transformado e sendo transformado, porque a vida do crente, ela é como a aurora, ela vai brilhando, 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 e quando você menos percebe, já está totalmente clara, né? É dia perfeito. E essa é a nossa vida. Nós vamos sendo aperfeiçoados a cada dia, porque a graça do Senhor e a misericórdia do Senhor se renovam sobre nós a cada manhã. Graças a Deus. Então, o arquiteto, ele faz o projeto, coloca a pedra fundamental que é Cristo. E o arquiteto é Deus. Foi ele quem projetou tudo isto, toda essa obra, né, com todo o cuidado, com os mínimos detalhes. E você faz parte desse projeto. Né, estávamos perdidos lá no mundo, né, num sistema podre, corrompido, né, que não havia esperança, mas o Senhor nos incluiu nesse projeto. E nós hoje estamos aqui, né, conscientes disso e trabalhando, contando, suplicando ao Senhor para que Ele faça de nós uma pedra viva nessa construção, nessa edificação. Então, o arquiteto faz o projeto e logo depois ele vai, nós vamos sendo encaixados, né? Encaixados nesse edifício com pedras vivas, né? Já imaginou um edifício de pedras vivas, um edifício de pessoas, né? Que bênção. Então, mas alguém pode dizer assim, não, mas eu quero ficar aqui. O outro diz, não, eu quero ficar ali. Eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo. É certo isso, irmãos? É do jeito que nós queremos que vai acontecer? Infelizmente, né, muitos têm murmurado, têm reclamado, têm escolhido o que querem fazer nessa edificação. Mas a verdade é que quem escolhe o que é melhor para essa edificação é o arquiteto e o engenheiro, né? É o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo, né? São eles que edificam, são eles que escolhem. E nós precisamos apenas nos colocar à disposição do Senhor, como pedras vivas, como obreiros aprovados, e que estamos disponibilizados para esta obra, né? O arquiteto e o engenheiro é que decide onde cada tijolo será mais útil, graças a Deus. Pedro disse que Jesus tornou pedra de tropeço e de escândalo para muitos. Sabe por quê, irmãos? Porque essas pessoas que se escandalizam e que se sentem incomodadas com Jesus Cristo, que é a pedra angular, é porque essas pessoas ainda são pedras mortas, como éramos nós, né? Como nos incomodávamos quando nos pregavam a palavra, né? Quantos perseguiram os crentes, quantos jogaram pedra, né? Quantos nós fomos apedrejados quando evangelizávamos. Hoje, graças a Deus, está muito fácil, né? Você chega em alguém para evangelizar, as pessoas te recebem, ouvem a palavra, pode até não guardar no coração, mas te recebem. Mas quando eu me converti, as pessoas batiam a porta na cara, as pessoas nos xingavam, né? Então, a gente sofre todo tipo de humilhação. Hoje, graças a Deus, está muito mais fácil, né? E o evangelho tem expandido por causa disso. Louvado seja Deus por isso. Mas nós fomos um dia pedra de tropeço, né? Mas hoje, graças a Deus, nós somos pedras vivas para a edificação do templo do Senhor, né? Essas pessoas eram pedras mortas, que não obedeciam à palavra de Deus, só pensavam em si mesmos, como era conosco, né? Pedras ruins que não servem para o edifício de Deus. Mas vós sois edificados, né? Sois chamados pedras vivas. Vós sois templo santo, templo do Espírito de Deus. Isso para nós é um grande privilégio, porque nós éramos perdidos, não somos dignos. Não há ninguém digno. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não existe ninguém aqui que seja merecedor nem digno de estar aqui, sendo contemplado, sendo habitado pelo Espírito Santo de Deus. Mas isso é graça, isso é favor imerecido, isso é para nós um privilégio. E quão grande privilégio tem sido na minha vida ser participante desta obra. Então, queridos, nós precisamos entender que a igreja é a casa de Deus. E igreja somos nós. Não de tijolos mortos, mas de tijolos vivos. Vivos porque o sangue de Jesus nos vivificou. Porque o Espírito de Deus habita em nós.
nós agora somos tijolos vivos, parte desse templo. Não desse templo aqui de paredes, né? Que aqui futuramente pode se tornar mais uma mercearia, uma boate, mas nós continuaremos, por onde quer que formos, continuaremos se fiéis, sendo habitação e morada do Espírito Santo de Deus. Então, mas para que nós temos que edificar uma igreja? Qual a necessidade da igreja? Para que Deus instituiu a igreja? Com que objetivo? O que queria o Senhor com isso? O Senhor queria ser adorado. O Senhor quer ser adorado. O Senhor quer ser glorificado. O Senhor quer ser honrado. Sabe por quê, irmãos? Porque o mundo não adora a Deus. O mundo não cultua nem reverencia o nosso Deus. Então nós, como igreja, como povo santo, separado pelo Senhor, temos que prestar ao Senhor esse culto santo e racional. Esse papel é única e exclusivamente da igreja aqui na terra, porque os anjos já fazem isso. Aqui na terra esse papel é nosso, não é da igreja, porque existe uma multidão lá fora de onde nós saímos que não glorifica a Deus, que estão indo atrás do pecado, dos seus desejos, dos seus deleites, e que tem ido de mal a pior. Mas nós temos que nos voltar para o Senhor e dar a glória devida ao seu nome. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite. É por isso que o Senhor já começou visitando a igreja desde o início do culto. É por isso que você já se sentiu incomodado na sua casa para vir a esse lugar, porque o Espírito Santo tinha algo novo para acrescentar ao seu coração. E o Senhor vai fazer muito mais, porque Deus, Ele é fiel para fazer cumprir a sua palavra. E queridos, o Senhor te trouxe aqui nessa noite para que você saiba que você é peça importante nesta obra, nessa edificação. Ainda que seja um tijolo, né? Você olha para um prédio, você vê aquela multidão de tijolos, mas se tirar um, né? Quanta diferença faz? Aquela tijolo que faltar vai chamar a atenção de todo mundo, e você vai fazer falta se você deixar essa edificação. Então permanece firme, buscando ao Senhor, glorificando ao Senhor, honrando ao Senhor, porque é assim que Deus nos vê, né? Como pedras vivas, né? Que formam um templo de adoração a Ele. Amém? Mas por que o Senhor nos vê assim, como um templo, como uma pedra viva? Por que isso? Por que o Senhor olha de lá e enxerga uma multidão de estrelas na terra, né, de pedras flamejantes? É porque sobre nós habita o Espírito Santo de Deus, né? O mundo jaz, segundo a Bíblia, em densas trevas. É já a última hora. É como se estivéssemos na hora zero, né? Densas trevas. Mas quando Deus olha de lá, Deus vê pedras vivas, sabe? Sendo edificado o altar de Deus. Sabe por quê? Porque o fogo arderá, segundo a palavra de Deus, continuamente sobre o altar. E o nosso coração é o altar de Deus. Então o Espírito Santo, Ele tem habitado em cada um de nós. E isso é graça, irmãos. Isso é privilégio de alguns. Olha quantas pessoas estão lá fora. Olha quando existe alguma manifestação gay, uma passeata, qualquer coisa de qualquer outra natureza. Olha a multidão que se reúne. Mas quando existe um evento evangelístico, um evento espiritual, você pode contar nos dedos o número de pessoas que comparecem. Sabe por quê? Porque um povo, a minoria, é o remanescente que será salvo. E nós fazemos parte desse povo que um dia vai habitar as mansões celestiais, né? O Espírito Santo mora em nós. E Ele nos dá vida, sabe? Nos capacita, nos dá o subsídio necessário para que nós possamos realizar esta obra. Seja homem, mulher, criança, adolescente, né? Desde que cada um cuide bem desse templo, né? Que é o nosso corpo, que é a morada de Deus, né? Porque juntos, como pedra viva, nós formamos um edifício que será levado para sempre para habitar nos lugares celestiais. Paulo disse em 1 Coríntios 13, no texto que nós lemos. Eu estou me aprendendo a esse texto porque acho que ele tem muita mensagem para nós, né? Ele disse o seguinte, que nessa construção, na construção desse edifício, nós vamos formar edifício de ouro. Aí alguém diz, mas ouro, eu não tenho dinheiro, ouro custa caro, né? Não dá para mim, eu sou criança, sou adolescente, estou desempregado, ganho pouco, né? Mas ouro, querido, que a Bíblia se refere aqui, é poder de Deus. Ouro é poder de Deus. E o poder de Deus
é aquilo que é usado, né? Ouro é aquilo que é usado segundo o poder de Deus, né? Para edificar. Seja criança, como eu disse, velho, adolescente, jovem, qualquer um pode realizar a obra de Deus. Quantas crianças ganharam seus familiares, os seus pais, né? Testemunhando, pegando a palavra na igreja, levando para casa, falando para os pais. Quantos pais vieram para a igreja porque viram a transformação de seus filhos, né? Quantos filhos buscaram o Senhor e foram salvos porque viram, né, o testemunho dos seus pais. Então, todos nós podemos trabalhar, receber do Senhor ouro, poder, né? Ouro representa poder aqui, autoridade. E nós temos recebido autoridade, poder, unção do alto para realizar esta obra, né? Para edificar esta casa, né? Porque quero dizer mais, irmãos, que se você fizer isso, até a casa material que te falta, o Senhor vai te acrescentar, como acrescentou para Ricardo e para mim e para tantos outros irmãos que estão aqui. Porque Deus, Ele é fiel. Se você buscar primeiro o reino de Deus, eu tenho certeza que todas as outras coisas serão acrescentadas na sua vida. Ou do contrário, a Bíblia é mentirosa e eu deixo de ser crente. Mas enquanto eu tenho 32 anos que eu tenho vivido essa palavra e nunca achei motivo para voltar atrás. Porque ela tem se cumprido na minha vida e na vida da minha família até o dia de hoje. E Deus tem provado que Ele é fiel. Graças a Deus por isso. Então, querido, ouro é poder para fazer aquilo que se faz usando o poder de Deus. Ouro é o poder de Deus na nossa vida, né? O simples fato de dizer não ao pecado, aos ídolos, à mentira, à bebida, à prostituição, é poder de Deus na sua vida. É você estar realizando já a obra de Deus na sua vida. É você estar cuidando do templo de Deus, do templo do Espírito Santo, que é o seu corpo. Isso é poder de Deus. Olha quantos têm tentado deixar o vício, quantos passaram no nosso meio e não conseguiram largar o vício, porque faltou poder de Deus nas vidas deles. Buscaram pouco, receberam pouco, né? Mas se nós temos achado graça diante de Deus, tira proveito disso. Tira proveito, porque o Senhor tem muito mais. De onde você achou o veio, tem muito mais para tirar. Amém? Né? Olha o garimpeiro, quando ele acha o veio, ele vai cavando, daqui a pouco o homem está rico, né? E se você achou o canal para ser abençoado por Deus, continue escavando, vai buscando cada vez mais e você vai ver como que Deus vai operar na sua vida, porque Deus é fiel e é tremendo. Deus é grandioso naquilo que Ele faz. Deus, quando opera, Deus não opera com limitações. Deus derrama bênção sem medida, em abundância, né? Quando Jesus disse que veio para que nós tenhamos vida e vida abundante, Ele não mentiu. Ele não estava figurando. Verdadeiramente Deus é abundante naquilo que Ele faz. Eu tenho certeza que Deus vai fazer muito mais, infinitamente mais do que você está pensando, do que você está querendo, porque Deus é fiel para fazer cumprir na sua vida. Do contrário, essa igreja não estaria cheia. Porque se ela está cheia aqui hoje, é porque alguém testemunhou, alguém recebeu, alguém abriu o coração e provou que verdadeiramente o Senhor é bom, porque a Bíblia diz: provai e vede que o Senhor é bom. E nós temos provado e temos visto a bondade e a misericórdia do Senhor. Alguém pode até nos criticar, querido, né, por sermos crentes, não fazemos aquilo que eles fazem. Mas nós não vamos nos entristecer por isso, porque também nós edificamos um edifício de prata. E prata fala da redenção, fala daquilo que nós tínhamos que pagar, né? Lembram das 30 moedas de prata que Judas vendeu Jesus? Foi com 30 moedas de prata que Jesus morreu no nosso lugar, né? Então prata vem falar exatamente da nossa redenção, da nossa salvação. E isso é o edifício de prata, né? É você também lançar a rede, você estender a mão, é você levar a palavra àquele que está necessitado de uma palavra, que está precisando de salvação e que ainda não sabe onde encontrar essa salvação, nunca ouviu falar de um Salvador, né? Lá de onde nós saímos, amados, existe uma multidão precisando ser resgatados, precisando ser transformados, né? Precisando ser mudada a sua vida e precisando de uma ajuda, de alguém que os ajude, que estenda a mão. E isso é um edifício de prata. Isso é edificar com prata, é lançar a rede ao mar, né? É lançar a palavra, é ir e dizer que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo morreu por cada um de nós, porque nós um dia ouvimos isso e isso mudou a nossa vida, graças a Deus. Então, e tem mais, queridos, nós podemos até acrescentar a esse edifício pedras preciosas, conforme diz o texto, né?
E o que são pedras preciosas no contexto aqui, né, na palavra? Pedras preciosas vem falar dons espirituais. Não diz a Bíblia que os dons espirituais são para a edificação da igreja? Então, nós podemos edificar a igreja do Senhor, né, a igreja do Senhor aqui na terra, com pedras preciosas, ou seja, santificando a nossa vida, buscando o batismo do Espírito Santo, recebendo dons espirituais, porque é através desses dons que a igreja vai sendo edificada, vai recebendo revelações, vai recebendo cura, e Deus vai dando sabedoria, conhecimento, e os dons vão se manifestando, e a igreja vai crescendo, a igreja vai avançando, até que se cumpra o propósito do Senhor de evangelizarmos toda a terra, né? E para que esse edifício, né, seja consumado, seja concretizado, e para que Jesus Cristo volte muito em breve para nos levar para as mansões celestiais. Então, querido, em Mateus 6:20 diz assim, ó, não ajuntais tesouros no céu onde nem traça nem ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam, mas ajuntai tesouros no céu. Nós precisamos construir edifícios de ouro, de prata, pedras preciosas. E o mais importante, sendo espirituais, os ladrões nunca te roubarão. Dons espirituais ninguém rouba, irmão. Você só perde se você deixar de buscar o Senhor, de santificar. Então, aquilo que o Senhor tem de valioso, de espiritual para te entregar, ninguém vai tirar de você. É por isso que a igreja vem avançando, né, através dos séculos, dos anos, dos tempos. E a igreja vem avançando, e ninguém detém a igreja, ninguém para, porque aquilo que o Espírito Santo coloca no nosso coração, ladrão nenhum, homem nenhum, demônio nenhum pode tirar. É por isso que nós avançamos, é por isso que nós estamos crescendo, e vamos continuar crescendo, porque ninguém detém a obra de Deus, porque é obra santa, graças a Deus por isso. Então, a Bíblia diz que nós não devemos juntar tesouros na terra, né? Quantos ministérios ajuntando tesouro, né? Quantas pessoas ajuntando tesouro, preocupados com o dia de amanhã, quando Deus nos manda ajuntar um tesouro no céu, construir, né, edifícios de ouro, prata, pedras preciosas, mas no sentido espiritual da palavra, porque nada disso vai passar para a eternidade, né? E nós não precisamos dessas coisas para sobreviver. Olha a oração do Pai Nosso: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Não é o pão do ano inteiro, irmãos. Jesus não ensinou a gente a pedir o pão do ano inteiro, é o pão de cada dia. E tem pessoas juntando para o ano inteiro, para a eternidade, como se isso fosse valer para a eternidade. Mas nós temos que se preocupar com cada dia. É o pão de cada dia dá-nos hoje. Perdoa nossas dívidas como nós temos perdoado. Será que temos perdoado de fato? Eu comentava aqui na escola dominical domingo que eu queria perdão de Deus, mas as pessoas que me ofendiam, eu dizia: eu perdoo, mas ele lá, eu aqui. Agora eu quero que Deus me perdoe e me pega no colo. Agora o meu irmão que precisa do meu perdão tem que ficar distante de mim, tem que sofrer com a minha ausência. Será que isso é perdão? Então precisamos refletir um pouco sobre isso. Você quer que Deus te perdoe? Você ora o Pai Nosso: perdoa a minha dívida como eu perdoo quem tem me ofendido. Tem de fato perdoado? É um caso a ser pensado. Faça essa pergunta para você mesmo. Olhe para aquele que te ofendeu. E tem mais, a Bíblia diz que nós temos que reconciliar com quem nos ofendeu. Não é quem nos ofendeu tem que nos procurar para pedir perdão, não. É nós que temos que ir até quem nos ofendeu e reconciliar com ele. Então pense nisso também. Isso faz parte da edificação do templo e da casa de Deus. Para sermos pedras vivas, temos que carregar isso sobre a nossa vida. O perdão, o amor, o zelo pela casa de Deus, e tem que ser excessivo. Tem pessoas que dizem: fulano é muito radical. É melhor ser radical do que ser relaxado. Eu penso assim. Então, queridos, mas a Bíblia também fala, além de ouro, prata e pedras preciosas, existem pessoas que estão edificando com madeira, feno e palha. E diz o texto que nós lemos que esses materiais serão provados com fogo. Será que resistirão? Então, madeira não resiste ao fogo, palha, feno. Então, eu gostaria de trazer a reflexão aqui, que eu gostaria que você fechasse os seus olhos nesse momento. Feche os seus olhos. Eu gostaria de perguntar para você:
Como está a sua casa espiritual? Como está a sua edificação, né? Como está indo a sua vida com Deus, né? Está parada? Está fazendo alguma coisa para que esse templo seja edificado, seja erguido, né? Está sobre a rocha ou está sobre a areia? Sabe o que é a rocha? A rocha é a palavra de Deus, né? É a vontade de Deus. Agora a areia é a nossa vontade, são as religiões, né? A areia é tudo aquilo que não está de acordo com a vontade, com o propósito de Deus, né? É o material. Que material está sendo usado na sua vida para edificação da obra de Deus, né? Do templo de Deus? Você está construindo para Deus ou para você mesmo? Não estou te julgando, só quero que você pense nisso. Para quem você está construindo? Para quem você está edificando? Para quem você está guardando o tesouro? Onde está o seu tesouro? Está no céu? Ou o seu tesouro está na terra, nos bens materiais? Seja essa pedra viva que edifica para a glória de Deus. Seja essa brasa viva nas mãos do Senhor. O Espírito Santo quer fazer de você um vaso, quer te usar, quer glorificar o nome do Senhor. O Espírito Santo quer abençoar as pessoas através da sua vida, porque você é uma pedra viva, é um tijolo do templo do Senhor. Seja um trabalhador no reino desse nosso Deus, né? Seja parte desse edifício vivo que é a igreja do Senhor. Seja participante dessa obra. Você vai ver quão glorioso é o Espírito do Deus vivo te usar, fazer de você um instrumento, sabe? Fazer você arrancar lágrimas de um coração arrependido, de um pecador. Você vai ver como é gratificante Deus trabalhar na sua vida e Deus fazer com que pessoas se arrependam dos seus pecados, olhando para o seu testemunho. Seja essa pedra viva nas mãos do Senhor, separada, imaculada, assim como é o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as outras coisas te serão acrescentadas. Creia nisso. O Senhor é fiel e Ele vai fazer cumprir a sua palavra na sua vida nesse momento. Vamos orar nesse momento, porque Deus está com os ouvidos atentos à nossa voz nessa hora. Ore ao Senhor, porque Deus quer ouvir a sua voz. Pede a Ele para te dar sabedoria, conhecimento, para que você possa edificar para o reino de Deus. Peça a Ele nessa hora, para que você seja essa brasa viva nas mãos do Senhor. Peça a Ele, porque Ele está aqui para ouvir. Diz a palavra de Deus que os ouvidos do Senhor não estão agravados para que não possa ouvir, nem as suas mãos encolhidas para que não possa estender sobre você e te abençoar nesta noite. Eu não sei qual a sua necessidade, mas comece entregando a sua vida ao Senhor, buscando primeiro o reino de Deus, e todas as outras coisas, a sua casa, o seu trabalho, o seu carro, a sua moto, todas as outras coisas serão acrescentadas, porque Deus é fiel, porque Ele me abençoou, Ele abençoou a igreja dele em toda a face da terra, e você não será exceção, porque Deus está com os ouvidos inclinados para ouvir a sua voz nesta noite, em nome de Jesus. Aleluia. E ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja toda a glória, Senhor Deus, toda a honra ao teu nome. Oh, meu Deus, seja a Tu és o glória, arquiteto, o edificador desta obra é o Senhor, Pai. Olha para a tua igreja, Senhor. Contempla o teu povo que se chama pelo teu nome nesta noite, Senhor. Dê a cada um deles aquilo que eles necessitam, Senhor, para ser essa pedra viva do teu altar. Oh, para ser a pedra viva na construção desse edifício que é a tua obra. Meu Deus, Senhor Jesus, estende sobre nós a tua mão. seja a glória. Oh, ninguém pode pôr outro fundamento. Tu és o fundamento, Jesus. Tu és a pedra viva, a pedra angular rejeitada pelos construtores. Nós queremos que as tuas mãos se estendam sobre nós nessa noite. Dos séculos dos séculos, Tu és poderoso, Senhor, para fazer infinitamente mais que tudo que nós pensamos e desejamos. Aleluia. poderoso
ao nome desse Deus que reina, que vive para todo o século. Aleluia. Adora a Deus, querido. Faça valer o seu direito de adorador, de filho de Deus. Você foi separado para isso. Deus espera ouvir a tua voz nesta noite. Oh, e o Senhor vai reverter o seu louvor em bênçãos, em unção, em vida espiritual, porque o Senhor tem muito para te dar. O Senhor quer te abençoar, o Senhor quer contemplar a sua vida com muitas bênçãos. Aleluia. Meu Deus, abençoa teu povo, Senhor. Aleluia. Meu Deus, a ti seja a honra nesta noite, a glória, o louvor, toda exaltação, porque não há, Senhor Deus, nem em cima no céu, nem embaixo na terra, achado entre os homens, meu Deus, ou em qualquer lugar que seja, alguém digno de ser louvado e adorado como o Senhor. Recebe, pois, Senhor, agora a nossa adoração, nosso louvor, porque Tu és o nosso Deus. É o Senhor quem do seu trono de glória tem se inclinado para ver o que se passa conosco na terra. Meu Deus, nós na condição de pecadores, pobres e necessitados que somos, temos sido contemplados, meu Deus, com a Tua graça, com a Tua misericórdia. Oh, com o favor do Teu perdão, Senhor. Muito obrigado. Recebe, meu Deus, a nossa adoração, nosso louvor, a nossa gratidão por todo o bem que o Senhor nos tem dado, meu Deus, e principalmente por essa tão grande salvação. Recebe, meu Deus, agora a honra e a glória por parte desse povo, dessa igreja que se chama pelo Teu nome e que deixou o mundo, Senhor Deus, deixou o tremedal de lama e que tem se lançado aos Teus pés, meu Deus, com a intenção, meu Deus, de glorificar o Teu nome, de unicamente Te exaltar na beleza da Tua santidade. Assim nós Te pedimos, abençoa a nossa vida e nos ajuda na nossa pouca força. Fica conosco, meu Deus, e abençoa a Tua igreja a fazer, meu Deus, com que continuemos sendo edifício vivo na Tua presença, tijolos vivos para a edificação desta tão grande obra que o Senhor conta conosco, que o Senhor nos fez participantes deste projeto. Assim Te louvamos e Te adoramos, meu Deus, e Te tributamos toda glória, toda honra e todo louvor em nome de Jesus. Poderoso Deus, poderoso Deus, cante, igreja. Minha alma anseia por Ti. Declare que Ele é poderoso. Poderoso Deus, Poderoso, Senhor. poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por Ti. Minha alma anseia por Ti. Minha alma Glória a Deus, aleluia. Você pode adorar o Senhor com louvor de palmas nesta hora em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. O desejo do nosso coração, queridos, é que o Senhor, pelo Teu Espírito, complete essa palavra no coração de cada um. Eu gostaria de passar a palavra aqui ao pastor Vaguinho, para que ele possa encerrar o culto, né, orar com os irmãos e fazer as considerações finais. Que Deus abençoe a cada um. Obrigado pela atenção em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Deus abençoe o irmão Nivaldo pela palavra, né? Muito boa. Irmão Nivaldo sempre prega muito bem, dá uma aula muito boa. Você que às vezes não vem na rede em si, está perdendo. O Whindersson vai passar aí para você um plano de leitura bíblica anual. Quem não recebeu, levante a mão. Aí você seguindo esse plano aí, que no máximo um ano você já leu a Bíblia toda. Se acelerar, não tem problema não. Vamos fazer o propósito de ler a Bíblia toda este ano. Tem gente que fala assim, pra quê? É bom é meditar. Não tem problema, você pode ler e meditar e também ler a Bíblia toda. Dá para fazer as duas coisas. Amém? Vamos orar encerrando, agradecer. Você está de parabéns, que através das atitudes que nós demonstramos, nós amamos Jesus, amamos a Deus. As atitudes são os frutos que a Bíblia fala lá. Os frutos são as atitudes. Como você diz que ama a Deus se não gosta de vir em culto, né? Você veio, você está demonstrando que ama a Deus, que é crente de verdade. Semana passada, conversando com um jovem, e ele é viciado em maconha. Acabou, né?
ficaram alguns sem receber. No próximo culto você pode vir e terá aqui já para você providenciar então pra gente, tá, Wilson? Providencia, já traz o pessoal aí, tá bom? E aí ele é viciado em maconha e ele só fuma maconha e fala que não, ele considera a maconha como algo normal, né? Como uma cerveja, um cigarro normal. Eu falei, um abismo chama outro abismo. Já há um tempo eu estou avisando ele sobre isso. Fiz um trabalho na casa dele. E aí, final de semana agora, convidei para ir na igreja. Ele falou que ia com a noiva. E algumas horas antes do culto, a mãe dele me liga e falou que ele estava escondido porque ele recebeu um recado de uma pessoa dentro da prisão. Decidiu, mandou um aviso para executar ele. Por causa da maconha, estava comprando outras coisas, ficou devendo. E ele estava escondido. A mãe dele falou que ele não podia ir porque colocava até a vida de outros jovens lá no culto em risco, né? O colega dele deu o recado dele chorando. Mas é assim, porque a atitude, né? Demonstra se ama a Deus, se não ama. Glória a Deus por você estar aqui. Fuja da aparência do mal. Amém? Fique de pé, nós vamos orar, agradecendo a Deus. Então as pessoas estão assim, irmãos. A gente está pregando o evangelho, está entrando nas casas, está falando de Jesus, mas as pessoas fingem que estão recebendo. Isso também acontece dentro da igreja. Às vezes o irmão está pregando aqui, as pessoas fingem que estão recebendo, mas o tempo está passando. Pode chegar um tempo que não dá mais tempo. Então valorize cada momento na presença de Deus, cada culto, a palavra poderosa. Nós somos edificação de Deus. Você queira sempre buscar a Deus. O homem hoje está querendo só as coisas, né? Paulo fala para Timóteo, 1 Timóteo capítulo 6, versos 7 e 8. Ele fala o seguinte: olha, não trouxemos nada a este mundo, Timóteo, e nem vamos levar. Se tivermos o que comer, o que vestir, estejamos satisfeitos. Mas as pessoas edificam a casa, né, irmão Divaldo? Em cima de carro, de salário, de casa, de emprego, e essas outras coisas, né? E aí quando uma dessas coisas falta, a casa desmorona. Aí vem a depressão, vem o choro, vem a angústia. A pessoa nunca está satisfeita. Falando com minha esposa, tem gente que olha para a vida do outro e fala: eu queria ter o carro daquele outro, e ele não tem um carro, ele tem uma moto. O outro olha para ele e fala: eu queria ter a moto daquele, ele não tem a moto. Aí o outro olha para ele e fala assim: queria ter a bicicleta que ele tem. Mas tem um que não tem nem a bicicleta, vai embora de ônibus depois do culto, e ele reclama porque está indo de ônibus. Mas tem um que está indo a pé porque não tem dinheiro nem para pagar o ônibus, e esse reclama porque não tem dinheiro para pagar o ônibus, né? Mas tem um outro que não tem nem as pernas para ir embora a pé, né? Ele está de cadeira de roda ou está doente, não consegue vir ao culto, né? E tem outro que não tem nada mais, já está entregue a Satanás. Então, tivemos o que comer, o que vestir, vamos dar glória a Deus. Não vamos edificar nossa casa em cima de coisas. Deixa eu te abençoar, Deus Todo-Poderoso. Obrigado, Jesus, por essa noite, pelos louvores aqui, pelos irmãos que amam a tua obra. Ó Pai, mesmo, Senhor Deus, sem a presença do nosso pastor aqui da extensão, mas nós vemos que os irmãos amam a tua obra. Estão aqui porque amam o Senhor em primeiro lugar e quer honrar também o nosso líder. Deus, em nome de Jesus, abençoe cada um que tocou, cada um que dirigiu o culto, meu Pai, o irmão Ricardo, os irmãos que, ó Pai, cooperaram para a organização deste curso, a irmã Paulina, que está lá dando, ó Pai, pregando, ó Pai, dando o curso, ensinando as crianças. O irmão que chegou mais cedo, abriu a porta, organizou as coisas. A irmã que limpou durante a semana este lugar. Os irmãos que contribuem para pagar o aluguel, para pagar a água, a luz. Meu Deus, isso é amor à tua obra, meu Senhor. Nós te louvamos, te agradecemos por estas pedras vivas que estão aqui reunidas neste lugar. Meu Pai, que o amor do nosso Deus, ó Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do doce Espírito Santo esteja com todos nós, com esta igreja, agora e para sempre. Em nome de Jesus, que você retorne para a sua casa, debaixo da santa e potente mão do Senhor, e que o Senhor te dê um restante de semana cheio de presença do Espírito Santo.
E que o Senhor te fortaleça cada dia mais. E que você cresça na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. E que você colha tudo que o Senhor tem para você. E que você seja sempre uma pedra viva do Senhor, em nome de Jesus. Deus te abençoe, aplauda o Senhor, obedeça os Salmos 47. Até o próximo encontro, em nome de Jesus. Sábado tem culto aqui, sábado 19h30, culto normal aqui. Domingo pela manhã também tem rede de ensino. E na sede às 19 horas, ainda continua o culto às 19 horas lá na sede, no Alto São João. Deus abençoe, até o próximo encontro, em nome de Jesus.